Vamos lá, pessoal. Vamos começar uma nova fase de aulas diferentes, né? Então aqui a gente vai falar de fisiologia humana, fisiologia estudo do corpo humano, e a gente vai falar de sistema reprodutor. Bom, para introduzir, né, a gente tem que dizer que todo o sistema ele é composto por vários órgãos, né? E no nosso caso, né, órgãos e estruturas que permitem uma reprodução sexuada. Uma reprodução sexuada é aquela em que você tem uma troca de material genético, né? Entre o material genético materno e o paterno, tá? No nosso caso, no nosso ciclo reprodutivo, a gente chama de diplobionte, né? A gente tem dois gametas diferentes, né? Um proveniente da mãe, outro proveniente do pai, em que eles fecundam, né? E geram uma célula ovo ou zigoto, que é o que vai gerar o embrião, que vai gerar o feto, que vai gerar a criança e o adulto, tá? Bom, quais são as vantagens, né, da reprodução sexuada diante da assexuada, que não tem uma troca de material genético? A reprodução sexuada promove o aumento da variabilidade genética, né? Então, se a gente tem uma troca de material genético, a mãe carrega um conjunto genético e o pai carrega outro conjunto genético. Quando você mistura eles numa fecundação, você tem uma possibilidade de um indivíduo, né, misturado, né, com uma variabilidade genética maior. Isso aumenta as chances de adaptação das espécies no ambiente, né, porque quando a gente vê indivíduos que são iguais, né, seja lá qualquer que a gente esteja falando, se alguma coisa atinge essa espécie, vai matar todos, né, daquela espécie. Mas se a gente tem uma variabilidade, a gente vai ter indivíduos que são diferentes. Então, se tiver uma doença, por exemplo, que mata alguns desses indivíduos, outros sobrevivem, né? E quem sobreviveu pode continuar reproduzindo e produzindo novos indivíduos. Permite a evolução das espécies para novas formas. Então, o que causa, né, essa possibilidade, né, de variabilidade, de produção de novos indivíduos, é o crossing over, que a gente já falou lá, que acontece no processo de meiose, e a segregação independente dos cromossomos homólogos, que a gente visualiza na segunda lei de Mendel. As desvantagens da reprodução sexuada é um alto consumo de energia, né? Então, as células, as estruturas acabam consumindo muita energia para a formação dos gametas, espermatozoides e óvulos, para a cópula, que é o ato sexual, e a competição por parceiro sexual. Então, quando os parceiros competem, e aí eu não estou falando só exatamente da espécie humana, estou falando de reprodução sexuada de uma maneira geral, existe uma perda de energia por consequência disso. A gente vai começar a falar do aparelho reprodutor masculino. Na outra aula, a gente vai falar de aparelho reprodutor feminino, tá? Então, o aparelho reprodutor masculino, ele é composto por todos esses componentes que estão aqui nesses quadros amarelos, né? Escroto, testículo, epidídimo, uretra, pênis, canal deferente, vesícula seminal, bexiga, próstata e glândula bulboretral. Essa imagem aqui nada mais é do que um corte longitudinal, tá vendo? Tem a imagem de um homem aqui e essa imagem como se fosse uma lâmina, né? Para mostrar onde foi feito o corte, né? A gente está fazendo um corte transversal na realidade, tá? De cima para baixo. Então, a bolsa escrotal ou escroto é a mesma coisa que a gente chama de saco escrotal, tá? Então, esse saco escrotal ou escroto ou bolsa escrotal é onde a gente encontra os testículos, né? Que são as gônadas masculinas. Gônadas são onde são produzidos os gametas. Então, as gônadas são os testículos e os gametas são os espermatozoides, tá? Esse escroto possui uma musculatura, né, que controla a temperatura dos testículos. Isso faz diferença em algumas situações, né? Quando o menino é formado, essa bolsa escrotal e esse testículo, na verdade, essa bolsa escrotal até está externa, mas o testículo ainda está interno. Depois é que ele desce para a bolsa escrotal. Uma temperatura mais alta, a bolsa distende, né? Diminui a temperatura interna, mas a temperatura externa está maior, né? Então ela distende, e essa bolsa escrotal ela pode ficar mais flácida. Numa temperatura menor, a bolsa escrotal se contrai, né? Ela fica mais guardada, né?
Os testículos ficam mais guardados e aumenta a temperatura interna, tá? É até uma forma de manter a temperatura alta necessária para a produção dos espermatozoides. Então, o controle dessa temperatura é importante para a espermatogênese, que é exatamente isso que eu falei. É o processo de produção dos espermatozoides. É necessário uma temperatura um pouco mais alta. Bom, os testículos, então, são as gônadas masculinas e os homens têm um par de testículos. Nessa foto, óbvio que só aparece um por causa do corte transversal, tá? Nesses testículos se produzem os gametas masculinos, que são os espermatozoides. Nesse testículo também se produz o hormônio sexual masculino, a famosa testosterona, né? A testosterona é um hormônio que dá as características sexuais secundárias masculinas. Engrossamento da voz, surgimento de pelos corporais, o surgimento do pomo de Adão, que é o gogó, né? O aumento da força, maior ganho de massa muscular. Então, se a gente olhar por dentro, né, desse testículo, a gente vai ver ali os túbulos seminíferos, né? São esses canais, tá? Nesses canais é onde começa a ocorrer a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides, tá? Esses espermatozoides, eles são produzidos no testículo, mas eles não ficam no testículo o tempo todo, tá? Depois que eles são produzidos nos testículos, eles são armazenados no epidídimo. Então, nesse túbulo seminífero, né, fazendo uma observação interna dele, ele tem toda uma divisão por várias células diferentes aqui por dentro, tá? Aqui embaixo a passagem de um capilar, que é onde passa sangue, e aqui a gente não vai se deter nesse momento agora, mas a sequência de formação do espermatozoide, tá? A sequência é essa, ele é uma espermatogônia, passa espermatócito primário, secundário, espermatídeo e espermatozoide, tá? Eu vou falar aqui, talvez a gente volte numa outra aula que fale só de gametogênese, mas aqui é como se fosse um resumo, né, dessa espermatogênese. Então, eu tenho aqui uma espermatogênese que começa aqui em cima e ela vai nessa sequência até aqui embaixo na formação dos espermatozoides. Essa espermatogênese, ela é dividida em período de multiplicação, de crescimento, de maturação e a espermiogênese em si, tá? O período de multiplicação, que é o início, ele começa a partir dos 7 anos de idade do menino. Então, em que você tem um processo de mitose, tá? Células 2N produzindo células também 2N. E aí, se formando aqui as espermatogônias. Essas espermatogônias ainda estão muito imaturas, né? Isso ainda não é um espermatozoide propriamente, tá? Ainda está num processo de formação. Essas espermatogônias passam por um processo de crescimento, se transformam em espermatócito primário, que ainda é 2N, ainda é diploide, tá? Já no período de maturação é a mesma coisa que amadurecimento. Esse espermatócito primário se transforma em espermatócitos secundários e eles começam a fazer o processo de meiose. Lembra, a gente já falou disso. O grande objetivo da meiose é a formação dos gametas, né? Masculinos e femininos na espécie humana. Então, todo o processo começa com uma mitose, mas quando ele se transforma em espermatócito secundário, ele faz meioses e forma células diferentes, que são as espermátides. Cada espermátide dessa, na espermiogênese, forma um espermatozoide, que agora é uma célula N, porque a gente não teve uma meiose, lembra da meiose? Uma célula 2N, aqui no caso diploide, que sempre a meiose numa célula 2N, ela gera 4 células filhas N, tá? Então, aqui eu tenho 4 espermatozoides. E aí, nessa espermiogênese, é a parte final, né, em que você tem a formação do espermatozoide em si. Então, se vocês olharem, no início ela é uma célula normal, né, antes de se formar e ser um espermatozoide com a característica que a gente conhece. Ele é uma célula simples. O complexo de Golgi, já falamos dele, que ele tem várias funções, ele forma o acrosoma. O acrosoma é o que vai formar a cabeça do espermatozoide. Então, você vai ter lá várias partes dessa célula, seu núcleo, seus centríolos, as mitocôndrias e o flagelo, tá? Esse flagelo vai ser formado, que é a cauda do espermatozoide, tá?
E aí, no final da formação de espermatozoide, eu tenho esse espermatozoide inteiro, tá? Então, o início aqui é o acrosoma, a cabeça do espermatozoide. As mitocôndrias desse espermatozoide ficam na cauda dele. Então, essa é a estrutura, né, do espermatozoide. Ele tem uma cabeça que tem um pronúcleo, tá? Haploide, e o acrosoma, que é essa ponta da cabeça do espermatozoide, tá? Que foi formado pelo complexo de Golgi e que vai ser importante para conseguir perfurar o ovócito, né, ou vulgarmente conhecido como óvulo, na hora da fecundação. A peça intermediária, né, é essa parte aqui do meio, por isso peça intermediária. Os centríolos dispostos nos polos opostos do acrosoma originam os microtúbulos que constituem o flagelo, concentração de mitocôndrias fornecedoras de energia para os batimentos do flagelo. Então, isso tudo acontece aqui, nessa peça intermediária, que é uma parte muito importante. Essas mitocôndrias estão aqui. Os centríolos que estão no acrosoma vão originar esse flagelo, então ele vai crescendo, tá? E no final a gente tem essa cauda, que é o flagelo como um todo, tá? E que o batimento dele impulsiona o espermatozoide, quer dizer, ele é responsável pela locomoção desse. Tem essa parte, né, que a gente chama de células de Leydig e as células de Sertoli, tá? Nessas células de Leydig, eles sofrem influência de um hormônio chamado LH, tá? Que produz a testosterona, tá? Então, quando a gente diz que a testosterona é produzida no testículo, é numa célula específica, que é a chamada célula de Leydig, tá? Que produz o hormônio luteinizante, que é esse LH. Nas células de Sertoli, né, os homens, né, produzem substâncias que nutrem os espermatozoides. Então, tá vendo que cada célula, né, tem a sua importância naquela região. O epidídimo é o que fica acima do testículo, né, dos testículos, e armazena os espermatozoides para eles amadurecerem. E aí depois a gente tem o canal deferente. Estávamos aqui, ó, testículos, epidídimo e agora canal deferente. É deferente mesmo, tá? Não é diferente. Existe além disso, né? Esse canal é um canal, né? Uma via de passagem de secreções, tá? A gente vai voltar nele já já. A vesícula seminal é uma vesícula que ela produz o líquido seminal, tá? Que contém substâncias nutritivas, principalmente frutose, que é uma forma de glicose, né? Um composto orgânico, que vai nutrir o espermatozoide fora do organismo masculino. Então, depois que o homem ejacular e esse espermatozoide sair, esse líquido vai nutrir e manter a sobrevivência do espermatozoide por uns dias. A próstata, que produz, é só ir seguindo aqui a setinha, tá? Para ver onde é o órgão. Produz uma secreção alcalina que reduz a acidez vaginal, tá? A vagina feminina, ela é tradicionalmente mais ácida. Então, essa próstata produz uma substância alcalina para dar um pouco uma certa neutralizada nessa acidez da vagina, para conseguir fazer com que os espermatozoides possam circular e não ter nenhum tipo de impossibilidade de fecundar o ovócito. A glândula bulboretral, né, tá aqui, pequenininha, ela produz uma secreção que lubrifica o canal da uretra e facilita a motilidade dos espermatozoides. Se a gente for pensar, esse canal da uretra é o mesmo canal, tanto que sai urina quanto que sai o esperma, tá? Então ele precisa estar bem lubrificado, principalmente na hora da saída do esperma. A uretra, né, que é esse canal, que é essa conexão com o meio externo, tanto para micção, né, que é a hora da liberação da urina, quanto para ejaculação. E isso faz toda a diferença em relação ao aparelho reprodutor feminino, né? O aparelho reprodutor feminino tem um canal totalmente diferente para saída de secreção vaginal e um canal para saída de urina. São dois canais diferentes, no homem é o mesmo canal. E o pênis, né, que é um órgão copulador masculino, ele é um músculo, tá? Ele é uma estrutura musculosa que, quando estimulado, se torna ereto, né, devido à entrada de sangue no seu interior. Se vocês olharem aqui, internamente ao pênis, ele tem como se fossem grandes espaços, né, espaços vazios. A gente chama isso de corpos cavernosos. Então, na hora do processo de ereção,
essa região que é circundada por vários vasos sanguíneos, ela entumece, quer dizer, ela fica inchada por conta da circulação de sangue. Esse sangue, então, preenche esses corpos cavernosos e o pênis é a cabeça do pênis, né? Que na hora do processo de ereção, ela fica totalmente exposta, né? Mas quando o homem não está no processo de ereção, né? Essa glande, ela acaba sendo protegida pelo prepúcio, tá? Vocês já devem ter ouvido falar na circuncisão, que é uma operação, né? Uma cirurgia que os judeus fazem, né? Por uma questão cultural, que remove parte do prepúcio em torno da glande. Tá? É um processo cultural que fazem numa determinada faixa etária, e é chamado de circuncisão. Tá? Existem até outras nomenclaturas, mas essa é a mais tradicional.